Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu vou falar a respeito de um dos maiores resultados de todos os tempos do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, vamos lá! Pessoal, tenho falado a respeito desse filme, com bastante frequência aqui no Clube da Bilheteria, justamente porque eu estava esperando um resultado sensacional. Na época que as previsões estavam em torno de 100 milhões de dólares, eu fiz uma aposta ali em torno de 180 milhões de dólares e no final de semana passado, quando alguns números começaram a sair, eu aumentei as minhas previsões para cerca de 230 milhões, só que o resultado superou as expectativas mais absurdas, chegando à marca de 253 milhões de dólares, que com certeza é o maior resultado desde o começo da pandemia e é um dos maiores resultados de todos os tempos, ficando na terceira posição das maiores aberturas, dos maiores finais de semana de abertura de todos os tempos. Então, obviamente, o primeiro colocado nesse final de semana ficou justamente o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que, como eu já disse, fez 253 milhões de dólares, tendo uma média por sala de 58 mil dólares, a média por cinema de 58 mil dólares, e foi um resultado que superou as previsões mais otimistas, inclusive um site que é muito renomado lá nos Estados Unidos para fazer esse tipo de previsões, tinha uma previsão de 150 milhões de dólares até esse final de semana, 150 milhões, o filme acabou fazendo 253 milhões. E por que as previsões estavam tão baixas, para um filme com tanto hype, para um filme que estava dando tanto o que falar nas redes sociais? Justamente por causa da pandemia, muitas pessoas não sabiam, se o filme conseguiria trazer todo mundo de volta, e foi de fato o que ele fez. Se a gente comparar, com o filme do Venom, que era a maior abertura até então, o filme estava com 90 milhões de dólares, a maior abertura de todas no ano de 2021 era de 90 milhões de dólares. Esse filme conseguiu praticamente triplicar o que o maior filme, que era justamente o filme Venom, tinha acabado de fazer. Mas essa bilheteria de 253, como eu disse, está na terceira posição, ficando atrás somente do filme Vingadores Ultimato, que fez 357 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, acabou fazendo 858 milhões nos Estados Unidos e praticamente 2,8 bilhões ao redor do mundo todo. Se tornou o filme com a maior bilheteria de todos os tempos, até ser ultrapassado pelo Avatar, que teve um relançamento ali, então o filme chegou a bater o recorde do maior filme de todos os tempos. E a segunda maior abertura de todos os tempos é justamente do filme antecessor ao Vingadores Ultimato, que é o Vingadores Guerra Infinita, que abriu com 100 milhões de dólares a menos, com 257 milhões. E o filme acabou também batendo a marca dos 2 bilhões de dólares internacionalmente. Eu acredito que o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa teve uma abertura mais bem sucedida do que Guerra Infinita, porque é inevitável que muitas pessoas ainda não retornaram para os cinemas. Eu acredito que num momento completamente fora da pandemia, esse filme, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, poderia ter batido a faixa dos 280 até 300 milhões de dólares no seu final de semana de abertura em território americano. Eu acho que a pandemia ainda está influenciando um pouquinho, mesmo que não esteja influenciando tanto assim. Eu, por exemplo, fui no cinema e tinham várias cadeiras restritas. Eu sei que isso não está acontecendo no mundo inteiro, eu sei que isso não está acontecendo nem nos Estados Unidos inteiro, mas já é um percentual. Todas as salas estavam lotadas, mas mesmo assim várias salas tinham pelo menos umas 50 cadeiras que estavam reservadas, que tinham ali no meio do mapa, que estavam reservadas, e muitas fileiras tinham 2 ou 3 cadeiras reservadas também por causa da pandemia. Não é algo que eu acho que tem um resultado tão positivo, porque se você está colocando 400 pessoas dentro de uma sala, eu não acredito que caindo para 350 as pessoas estejam correndo menos riscos. Eu acho que não muda praticamente nada, mas é uma forma de você pelo menos evitar um pouquinho que o volume de pessoas seja muito grande, ainda mais nesses grandes cinemas, que tem muita gente. Se você reduzir 20% em cada sala, você consegue diminuir consideravelmente o volume de pessoas. Então eu acho que isso tem ainda um efeito, talvez não tão grande assim, mas como eu disse, eu acredito que de 253, esse filme teria saltado pelo menos para uns 280, se a pandemia simplesmente não tivesse existido. E o filme bateu justamente os filmes da saga Star Wars, então hoje 3 filmes da Marvel dominam o pódio, digamos assim, o top 3 das maiores aberturas de todos os tempos, derrubando 2 filmes da Marvel que
liderava inclusive nessa lista O Despertar da Força, que no ato do seu lançamento tinha a maior abertura de todos os tempos, né, com 247 milhões de dólares. Ele já foi empurrado para trás, né, 3 posições, justamente por filmes do mesmo universo, que é o universo da Marvel, que a essa altura se tornou o maior universo, derrubando Star Wars para a 2ª posição. E para a 5ª posição caiu justamente o filme Star Wars Os Últimos Jedi, que tinha uma abertura de 220 milhões. E essa daqui é a lista das 10 maiores aberturas do ano de 2021, né, antes do lançamento de Homem-Aranha, só para vocês verem a grandeza do Homem-Aranha. O primeiro colocado foi Venom, Tempo de Carnificina, com 90 milhões, depois Viúva Negra, Shang-Chi, Os Eternos, né? Na 5ª posição a gente tem o Velozes e Furiosos 9, Sem Tempo para Morrer, e o mais importante disso tudo é que com o lançamento do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, os 5 maiores lançamentos de 2021 são de filmes com personagens da Marvel, começando, obviamente, por Homem-Aranha Sem Volta para Casa, depois Venom, Tempo de Carnificina, Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos. Então as 5 maiores aberturas, né, são de filmes da Marvel. Isso mostra a potência que essa empresa se tornou e eu acho que afasta completamente as conversas de que o universo está saturado ou que os filmes não estão fazendo mais tanto sucesso assim, porque a gente acabou de ver um filme do universo Marvel quebrando completamente a banca. E internacionalmente, qual foi o resultado, né? Foi tão bom quanto o resultado norte-americano? Eu diria que sim, porque mesmo sem a China, o filme fez 334 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, para um total de 587 milhões. Se esse filme tivesse sido lançado, né, na China também, ele poderia já estar chegando à marca dos 600 ou até 700 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, porque alguns filmes da Marvel tiveram resultados sensacionais em território chinês e com certeza um filme tão grandioso quanto esse teria trazido um resultado positivo. Mas de qualquer forma, o filme já está chegando à marca dos 600 milhões de dólares somente em 3 dias. E pessoal, eu queria aproveitar o vídeo, né, para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque eu parei de pedir as inscrições e muitas pessoas pararam de se inscrever. Eu sei que metade de vocês que assistem os vídeos, que acompanham, que curtem o Clube da Bilheteria, que comentam, ainda não se inscreveram. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E aqui talvez a informação mais absurda de todas, né? Se você olhar o top 10 do ano de 2021, não só das maiores aberturas, mesmo assim, o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa já atingiu a 1ª posição, então em somente 3 dias o filme bateu a corrida de qualquer outro filme até o momento, inclusive filmes como Shang-Chi, como Venom, Tempo de Carnificina, como Os Eternos, como A Viúva Negra, como Velozes e Furiosos 9, em somente 3 dias o filme já chegou e já destruiu todas essas marcas, e não é nem que destruiu por pouco, ele já bateu mais de 30 milhões o segundo colocado, e ele vai continuar crescendo nas próximas semanas. E eu vou fazer uma previsão meio ousada, eu acho que o segundo final de semana de Homem-Aranha Sem Volta para Casa vai bater, e vai bater de longe a chegada do filme do Matrix. Eu sei que o Matrix pode ter uma grande, né, abertura, mas eu não acho que vai conseguir, principalmente porque o filme está disponível na HBO Max e por alguns outros fatores, né, envolvendo o filme, mas eu acredito que esse filme do Homem-Aranha vai ter um segundo final de semana muito bom também, porque o boca a boca eu acho que vai ser muito positivo, mesmo que os spoilers comecem a vazar com mais frequência, eu acho que muitas pessoas vão querer assistir, né, vão querer conferir por si mesmo esse novo filme que chegou. Eu sei que eu já fui pela 2ª vez, hoje mesmo assisti, fazia muito tempo que eu não assisti um filme 2 vezes no cinema, mas eu acabei de ir com um primo meu, né, pela 2ª vez, porque realmente é um filme que traz uma experiência cinematográfica sensacional. Em vários momentos todo mundo aplaude, né, realmente foi criado aquele ambiente que eu acho que só um filme como Vingadores Ultimato tinha trazido anteriormente, talvez Guerra Infinita também tenha trazido, né, um ambiente parecido, mas é um filme sensacional de se assistir no cinema e eu acho que o boca a boca realmente vai ser muito positivo porque é uma experiência, né, que muitas pessoas querem compartilhar. Mas de qualquer forma, tem muitos outros dados aí que eu queria falar, eu vou continuar abordando no segundo final de semana porque esse filme com certeza vai continuar trazendo um bom resultado, então eu vou dar continuidade aqui no top 5, né, na segunda posição ficou o filme Encanto, né, que fez 6,5 milhões de dólares, com uma queda razoável de 34%, lembrando que o filme teve uma abertura muito fraca, mas ele tem tido quedas razoáveis, né, nos próximos finais de semana, mas o volume final nos Estados Unidos continua muito baixo, com somente 81 milhões de dólares, e ao redor do mundo todo o filme já atinge respeitáveis, né, digamos assim, 175 milhões, só que o mínimo que um filme de animação da Disney teria que fazer, né, para chegar no seu ponto de break-even, ele teria que chegar na faixa dos 300, até mais, né, cerca de 350 milhões, então o filme ainda está bem distante de se tornar lucrativo. Eu acredito que ele vai ser considerado um fracasso nos próximos anos.
E caindo da primeira para a terceira posição, né, despencando na verdade 67%, ficou o filme do Steven Spielberg, West Side Story. O filme fez mais 3,4 milhões de dólares e chega a somente 17,9 milhões de dólares já em 2 finais de semana. Então eu diria que é um grande fracasso a essa altura, porque foi um filme muito caro de ser feito e ele não vai recuperar esse dinheiro, né, pelo menos nas salas de cinema. Eu não acho que vai ser um filme que vai ter um apelo tão grande assim quando chegar a um serviço de streaming. Então eu diria que é um dos grandes fracassos aí da carreira do Steven Spielberg, pelo menos até agora. E mundialmente o filme chega a 27 milhões de dólares somente. Se eu não me engano, esse filme custou 100 milhões de dólares para ser produzido. Foi um filme muito caro, então o filme faltam aí, digamos, 180 milhões quase para o filme se tornar lucrativo, e em 2 finais de semana ele fez somente 27. E continuando na quarta posição, o filme Ghostbusters Afterlife, que teve uma queda de 52%, fazendo mais 3,4 milhões de dólares. E o filme chega a 117 milhões de dólares, que é um resultado positivo, considerando que o orçamento do filme não foi tão alto assim, pelo menos para um grande filme cheio de efeitos especiais. E mundialmente o filme não tem tanto apelo assim fora dos Estados Unidos, o filme chega a 173 milhões de dólares. Se o filme tivesse seguindo a tendência do mercado, né, fazendo 117 milhões, esse filme teria feito, por exemplo, uns 200 milhões fora dos Estados Unidos, chegando na faixa dos 300 milhões, mas não, ele está com somente 173. E finalmente o filme da Searchlight Pictures, que é o filme Nightmare Alley, que curiosamente também traz o Willem Dafoe. Então o Willem Dafoe estreou na primeira posição e na quinta posição em 2 filmes diferentes, né? Um da Searchlight e outro da Sony, 2 filmes completamente distantes um do outro. Mas é muito curioso a gente ver o alcance, né, que o Willem Dafoe tem, para mim, uma das melhores participações nesse filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o filme abriu com cerca de 3 milhões de dólares, né, um pouquinho abaixo dos 3 milhões de dólares, e ele ainda não teve uma estreia mundial, então a bilheteria total dele é justamente 3 milhões de dólares. E o que é curioso, né, é que 2 estúdios dominaram completamente o top 5 nesse final de semana, a Sony e a Disney, porque tem um filme da Disney que é Encanto, tem um filme da Fox, né, que é o West Side Story, e tem um filme da Searchlight, que é o Nightmare Alley, né? Então tem 3 filmes que estão nesse guarda-chuva da Disney, digamos assim, e 2 filmes da Sony, né? Obviamente o primeiro colocado e também o quarto colocado, que é o Ghostbusters Afterlife. E se a gente considerar, né, que o filme, né, da Sony tem um envolvimento da Disney também, né, não dá pra gente ignorar que a grande produção por trás desses filmes do Homem-Aranha é justamente a Marvel Studios, né, a Marvel Studios, o Kevin Feige, eles que são os manda-chuvas aí por trás. Obviamente a distribuição é feita pela Sony, mas a gente tem um envolvimento da Disney em 4 dos 5 maiores filmes nesse final de semana. Isso mostra a grandeza aí do estúdio, e hoje os 2 estúdios são os primeiros colocados, a Disney na primeira posição e a Sony na segunda posição. Então agora só mostrando uma grande mudança, né, no top 5, talvez a mudança mais radical possível, um filme que nem existia no final de semana passado, agora é o primeiro colocado com 253 milhões, que obviamente é o Homem-Aranha, seguido pelo Shang-Chi com 224 milhões, seguido pelo Venom 2 com 212, pela Viúva Negra com 183 e por Velozes e Furiosos 9 com 173. E o filme ainda não conseguiu entrar no top 5 se a gente considerar o mundo todo, justamente porque a bilheteria chinesa tá bombando nesse ano, né? Então a gente tem a Batalha do Lago Changjin com 903 milhões de dólares, seguido pelo filme Raimam com 841, Sem Tempo Pra Morrer com 773, Velozes e Furiosos 9 com 721 e Detetive Chinatown 3 com 699. Lembrando que o final de semana que vem é o final de semana do Natal, então é o final de semana que tende a bombar, né? As pessoas estão em casa, muita gente está disposta a ir aos cinemas, então eu espero um segundo final de semana sensacional desse filme do Homem-Aranha. Eu imagino uma queda em torno de 55% e o filme fazendo acima dos 100 milhões de dólares pelo segundo final de semana consecutivo. Eu gostaria de saber de vocês, né, qual aposta vocês fazem para esse filme, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.